Estão vendo aí a tela? Criacionismo e emanacionismo? Perfeito. Tá certo. Sim, Aí agora mudou para um cientista e um fulano com a Bíblia aí na mão? sim, mudou. Tá, Isso. obrigado, então, então é isso mesmo. Então, antes de discutir, meus irmãos, do criacionismo e o emanacionismo, que é a diferença, a gente tem que falar um pouquinho também sobre a questão, essa outra dicotomia. Na verdade, são três assuntos, né? Na verdade, é o assunto referente ao surgimento do, do nosso universo, né? E nós temos as ideias, né, conflitantes, em relação a essa temática, né? Obviamente que a grande discussão que sempre houve é o quanto a religião dominou esse campo, né? Então, a gente sabe que há, há não mais do que uns 100 anos atrás, 200 anos atrás, dominava aquela corrente, né? Que dizia que o mundo foi criado por Deus, né? Durante aquele período que é contado no Pentateuco, né? No Gênesis da Bíblia, né? Mas o fato é que o criacionismo, né? É, hoje em dia é compreendido como uma crença religiosa de que a humanidade, a vida, a Terra e o universo são a criação de um agente sobrenatural, né? Que as pessoas geralmente chamam de Deus, né? No entanto, o termo é mais comumente usado para se referir à rejeição, né? Porque, veja bem, toda vez que alguma coisa ganha esse termo ismo, né? Passa a ser pejorativo, né? Então, a rejeição por motivação religiosa de certos processos biológicos, particularmente a evolução, como foi constatada pelos cientistas a partir de Charles Darwin, né? Então, desde o desenvolvimento da ciência evolutiva, né, a partir do século XVIII, vários pontos de vista criados tiveram como objetivo é, conciliar a ciência com a narrativa do que é dito no Gênesis, que obviamente é um texto bastante alegórico, né, que levar ele ao pé da letra só pode dar confusão, porque era uma época realmente com poucas luzes, né? Então, o criacionismo hoje ele é levado praticamente como uma entre muitas histórias é, de criação que nós vemos em muitas culturas, né? Então, nessa época, né, aqueles que mantinham a opinião de que as espécies tinham sido criadas separadamente, né, eram geralmente chamados de defensores da criação e também ocasionalmente chamados de criacionistas, né, em correspondências privadas entre Charles Darwin e os seus amigos, né, cientistas, né? Então, o que que acontece? O criacionista hoje em dia, né, o religioso, o crente, ele está nessa situação, né? Porque todo mundo na ciência tem o conceito evolucionista, né? Mas os criacionistas, os religiosos, né, ainda mantêm essa conceituação, inclusive tentam manter nas escolas o estudo da visão criacionista, e tem escolas, inclusive, em vários países, que tentam, inclusive, impedir que a teoria evolucionista seja ensinada, né? Então, o que que acontece, meus irmãos? Nós temos aí, de certa forma, um impasse, né? Porque a ciência progrediu muito, e principalmente hoje com a ciência da genética, nós sabemos exatamente
que fisicamente os seres desse planeta têm evoluído de um ponto comum, né? E não só os seres humanos, mas todos os animais têm conexões genéticas uns com os outros, né? Há seres que são extremamente parecidos geneticamente uns com os outros, então, obviamente, que isso demonstra que a vida biológica nesse planeta, né, realmente está seguindo essa linha que é defendida pelos evolucionistas, né? Mas a teosofia, nós vamos ver aí, meus irmãos, tem realmente uma outra postura, né? Porque desde que o Michelangelo fez, né, essas maravilhosas pinturas da Capela Sistina, né? Inclusive tem um detalhe aí que esses dedos que na cabeça do Michelangelo ele estava lá originalmente fazendo o dedo de Deus encontrando com o dedo do homem, né? Mas quem estava observando ele pintar acabou pedindo para ele, olha, faz isso aí desconectado porque está muito, né? Tá muito unido isso aí, e eles gostariam, obviamente, que a figura do homem estivesse desconectada de Deus, como se Deus fosse o criador, né? Porque é essa diferença das palavras, né? Criar é aquele que cria, que tira a coisa praticamente do nada, né? E isso, obviamente, só Deus que poderia fazer. E o homem seria a criatura, aquele que é criado. E nós vamos ver que no emanacionismo a coisa é totalmente diferente. E, obviamente, que aqueles nossos padres lá, né? Colegas meus aí do nosso querido padre Heitor aí que está na sala hoje, a quem eu mando um abraço, né? Eles mal se davam conta que o Michelangelo estava pintando ali, na verdade, uma visão esotérica do mundo, né? Porque todas aquelas pinturas que há ali na Capela Sistina, e que inclusive está tendo um evento de exposição aqui em São Paulo, que eu recomendo muito, né? Que foram fotografadas todas as pinturas da Capela Sistina que podem ser observadas sem que você tenha que ir lá na Itália, no Vaticano, assistir e ver ao vivo. Está sendo exibido aqui em São Paulo, nessa exposição, mas os especialistas hoje e esoteristas, muito especialmente, sabem que essas pinturas do Michelangelo pintaram, na verdade, a biologia do ser humano, né? Por trás dessa figura aí de Deus, na verdade, está representado o cérebro humano, né? Com seus detalhes, o cerebelo e algumas coisas, porque Michelangelo pertencia a uma ordem esotérica e eles tinham esse conhecimento muito claro de que o templo de Deus, o templo do Espírito Santo é o corpo humano, né? O ser humano é realmente a, a figura, o ente central da evolução, né? Então, toda a ideia, né, de que Deus criou o mundo em 7 dias e depois passou a criar os animais eventualmente criou o próprio homem, né? E depois de ter tido essa má ideia, ele resolveu aperfeiçoar a coisa, falou, vamos criar uma companheira para ele, e amputou uma costela da Eva ali, né? E criou a mulher, né? Toda essa história realmente é uma alegoria, na verdade, do surgimento do próprio ser humano na Terra, né? Se vocês se dedicarem à interpretação esotérica da Bíblia, vocês vão perceber que
essas descrições são altamente alegóricas, como todas as pinturas, inclusive, a maior parte delas, não entraram no literalismo, né, do que era falado na Bíblia, né? Porque a própria figura da serpente, né, se vocês pesquisarem, vão ver que as serpentes no mundo todo elas representam os sábios, né? Elas representam seres de grande envergadura espiritual, né? E vejam bem, a Bíblia é um livro tão controverso, né? Porque ele já está, pelo menos para nós aqui que não falamos hebraico, ele já está mal traduzido desde o início, porque as primeiras palavras do Pentateuco, do Gênesis, né, são que, no princípio, os Elohims que criaram o céu e a terra, né? E aí, os tradutores das diversas línguas colocam lá, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Quando, na verdade, meus amigos, Elohim são os deuses, né? Inclusive, é interessante, se vocês forem seguindo lá os primeiros capítulos do Gênesis, né? Essa unidade que existe do texto, de que são os Elohims, que na verdade que são os criadores, né? Ou os grandes arcanjos supremos, ou logos planetários, e depois as outras hostes angélicas, né? Lá é dito que se o homem comer do fruto da árvore da vida, da ciência, do conhecimento do bem e do mal, ele se tornará igual a nós, né? Vocês podem perceber que todas as Bíblias mantêm essa coerência, porque o nós lá são os Elohims. Então, a criação, meus irmãos, mesmo no texto hebraico, ela é uma questão coletiva, né? Não é um único ser que está criando tudo do zero, mas sim são hostes e seres inteligentes que estão trabalhando. Então, o coitado do Adão e da Eva aí, que depois ficaram muito tristes depois de ter consumido aí o fruto proibido, né? Que muita gente diz que é uma maçã, mas lá está escrito fruto, né? Mas o fato é que depois que eles são expulsos aí, então a gente vê, e a ciência nos mostra que hoje a gente percebe que há uma pleiade de seres que nos precederam na evolução biológica, né? Então, essa ideia, obviamente, alegórica, que obviamente está trazendo ali no seu bojo um nascimento não de toda a humanidade, mas sim de um único ser humano, né? Porque a Eva, né, criada da costela do Adão, e a figura feminina como um todo, nada mais é do que a psique, né? A alma, né, que é tirada da costela, que protege os órgãos internos, né? Então, o Adão é o homem de barro, a Eva é a alma, a psique, e depois nós vamos ter uma série de personagens femininos no Velho Testamento, que são decaídas, né? Que são prostitutas e são abandonadas, até que tudo isso vai evoluindo até chegar em Maria, onde há o nascimento do homem espiritual, e só lá no Apocalipse que nós vamos ver uma mulher glorificada, ou seja, a Bíblia ela tem uma linguagem simbólica, né? A Bíblia não foi escrita para pessoas que não tivessem chaves de interpretação. É uma bobagem terrível ler o texto da Bíblia ao pé da letra. Você precisa escolher uma chave qualquer para interpretar a Bíblia. Então, obviamente que essas visões criacionistas, né, e também as evolucionistas acabam caindo na chacota, né, porque a gente vê que
o ser humano vinha evoluindo numa boa aí, mas parece que atualmente ele está meio que evoluindo, assim, né? Porque o ser humano, ao invés de ser alguém ativo no mundo, está ficando um ser cada vez mais sedentário, cada vez mais ligado a telas, ligado a computadores, a tablets, celulares, né? Daqui a alguns anos esse negócio todo vai entrar dentro da nossa cabeça, né? Através do metaverso, e inteligência artificial e tudo mais. Nós vemos que a evolução assim descrita também pode ser um pouco complicada, né? Enquanto que a teosofia, meus irmãos, ela nos fala de uma outra coisa. Ela não fala apenas da criação do homem físico, mas de que dentro do ser humano existem princípios, né? Existem instâncias, né? Não materiais, instâncias espirituais que já existem no mundo há muito mais tempo do que os nossos corpos. Os nossos corpos são, né, aquilo que nós enxergamos com os nossos sentidos, são o último estágio de uma evolução realmente gigantesca que está se processando há muito tempo. Então, a teosofia, no final das contas, meus irmãos, ela concorda com o evolucionismo, mas não apenas do ponto de vista físico, mas também vai nos falar da evolução do ponto de vista superior, do ponto de vista espiritual. Então, a grande questão, meus irmãos, é se nós vamos chegar nesse tipo de evolução aí, ou seja, se nós vamos de um homem puramente fechado nos seus sentidos, se nós vamos nos abrir para o universo, se nós vamos começar a nos conectar com o nosso semelhante, com os seres universais, né? Com seres espirituais, seres não tangíveis, né? Quiçá até os nossos irmãos aí de outros planetas, de outros sistemas solares, né? Que provavelmente estão esperando a gente sair dessa cegueira toda que nós estamos, que a gente não reconhece nem o ser humano físico, né? Dadas as estatísticas aí da quantidade de gente que passa fome no mundo e no Brasil, nós ainda estamos num estado de cegueira, não vou dizer absoluta, a gente não reconhece nem o ser humano físico, quanto mais reconhecer esse ser humano espiritualizado, esse ser humano maior. Então, as ideias, né, emanacionistas, meus irmãos, nós vamos encontrar elas em muitos pensadores, mesmo em Spinoza, né, de quem Blavatsky gostava muito, né? Spinoza, no seu livro Breve Tratado, né, o Deus de Spinoza, ele diz: dizemos que Deus é a causa emanativa ou produtiva de suas obras. E, em relação à operação que se está realizando, é uma causa ativa ou eficiente. E aí ele entra no emanacionismo. Deus é uma causa imanente e não transitiva, já que opera tudo em si mesmo e não fora, posto que fora dele não há nada, né? Isso está aí no Breve Tratado de Deus, do Homem e seu Bem-Estar, de Spinoza. Daqui a pouco nós vamos ver outros filósofos também que falaram sobre emanacionismo. Mas a questão, meus irmãos, é que falar de Deus, né, dessa maneira dialética sempre leva a certos problemas, né? Porque há certos filósofos que começam com certas especulações, inclusive semânticas, né? E vão trazendo coisas que muitas vezes não estão conectadas com a realidade, né? Mas, por exemplo, se nós
vamos ver aqui um pensador da Sociedade Teosófica, o mestre Kuthumi, né? No livro As Cartas dos Mahatmas, volume 2, nós temos o mestre Kuthumi falando o seguinte sobre a figura de Deus. O Deus dos teólogos é simplesmente um poder imaginário, um poder que até agora nunca se manifestou. Nossa principal meta é libertar a humanidade deste pesadelo, ensinar ao homem a virtude pelo bem da virtude e ensiná-lo a caminhar pela vida confiando em si mesmo, ao invés de depender de uma muleta teológica que por eras incontáveis foi a causa direta de quase toda a miséria humana. Podemos ser chamados, né, de panteístas, né? Ou seja, daqueles que acreditam que Deus é a própria natureza, ou está na natureza, né? Agora, diagnósticos, nunca, né? Ou seja, de pessoas que rejeitam totalmente a espiritualidade. Se as pessoas estiverem dispostas a aceitar e a ver como Deus aquilo que os mestres, né, chamam de nossa vida una, imutável e inconsciente em sua eternidade, poderão fazê-lo e assim manter mais um gigantesco equívoco de denominação. Esse texto é bastante controverso, meus irmãos, porque ele é interessante que entre todas as cartas dos Mahatmas, né, essa é a única que não está lá na caligrafia do mestre Kuthumi. Então, eu tenho umas certas preocupações com essa carta aí, mas o que ele diz realmente é importante, porque o ser humano acabou transformando essa figura de Deus numa muleta teológica, como ele mesmo diz, né? Então, nós vemos pessoas aí por toda a nossa vida dizendo assim, isso é porque Deus quis, é a vontade de Deus, né? Ou até aqueles mesmos, né? Aqueles que se dizem agnósticos, ou até mesmo, né, pessoas que não creem na divindade, ateus, né? Mas quando o, o avião começa a cair lá de 10 mil pés de altura, o fulano começa a gritar, ai meu Deus, tal, né? O que vai acontecer? Ou seja, essa muleta teológica, meus irmãos, é um problema sério, né? Porque, obviamente, a própria religião cristã diz que Deus, né, está num patamar tão sublime que a gente não deve imaginar que existe essa relação direta entre o ser humano e a divindade, que nós podemos nos acudir dele, principalmente quando está interessante para a gente, né? O avião está caindo, está acontecendo um acidente, vai acontecer uma desgraça, aí a gente lembra de Deus, né? Quando, na verdade, a teosofia e tudo mais nos ensina que nós devemos tomar a responsabilidade do que acontece nas nossas vidas, né? Agora, já um outro escritor, Geoffrey Hodgson, né? Nosso querido padre Geoffrey Hodgson também faz uma pergunta, né? Se Deus fez todas as coisas, quem fez Deus? Né? Pergunta essa formulada algumas vezes até mesmo por crianças, né? Mas se Deus fez as coisas, né? Mas quem fez Deus? Da onde surgiu Deus, né? E a filosofia oculta, teosófica, principalmente diz, ninguém fez Deus, porque, pois o dermiurgo ou o logos ativo é uma emanação do infinito imutável e é o ilimitado, o absoluto, que não pode querer, pensar ou agir até que tenha se tornado parcialmente manifesto como finito. Depois nós vamos ver nos pressupostos da doutrina secreta que isso também está lá. Ele se manifesta pela projeção
de um raio que penetra no espaço infinito, onde se torna o arquiteto do universo resultante. Essa discussão aí é muito importante, meus irmãos, porque o absoluto, né, o ser total, ele não pode entrar em relação com seres finitos, que é o nosso caso, né, ou com os outros seres do universo, né? Mas de si ele pode emanar, aí é que vai começar o emanacionismo, ele pode emanar seres conscientes, esses sim entram em contato com seres finitos, que é o nosso caso. Então, por exemplo, os primeiros cristãos, chamados gnósticos, eles acreditavam não no Deus absoluto, mas eles falavam desse ser aqui, o demiurgo, né? Aliás, eles achavam, inclusive, que o demiurgo, né, era um ser até complicado, eles achavam que ele era até meio ruim, né? Meio negativo, porque ele lançava todos nós aqui nesse mundo, né? Porque quem lança o ser humano no planeta e os demais seres não é o Deus absoluto, não é o uno, mas sim é uma outra instância criativa. Blavatsky também discute isso, mas com outras palavras, né? Então, o evolucionismo, né, como o Charles Darwin via, meus irmãos, nada mais é do que uma visão míope de toda essa problemática, porque eles estão usando o método científico para enxergar os seres apenas como seres materiais, como seres físicos, né? Então, obviamente que se você observa os animais, se você observa aí, no caso, o exemplo, as girafas, né? Por que a girafa ficou com aquele pescoço daquele tamanho? Porque por adaptação do mais apto, as girafas que tinham o pescoço mais longo e alcançavam as folhas, a sua genética foi sendo transmitida de uma maneira que aquelas girafas com o pescoço cada vez maior, elas iam sobrevivendo, né? Então, essa visão restrita que a ciência tem, que muitas vezes lança uso da figura do acaso, né? Essa que é a mais terrível de todas as afirmações científicas, que os átomos colidem fortuitamente e aí, depois de bilhões de anos, tem pessoas conectadas usando Zoom e assistindo uma palestra, como se realmente não tivesse nada inteligente por trás, meus irmãos. É óbvio que os cientistas que só querem falar da matéria física vão adotar exclusivamente essas posturas, né? Então, a teosofia tem a contribuir com isso, para nós não ficarmos presos exatamente apenas nessa discussão biológica, né? Então, entrando aqui na questão do emanacionismo, ela é uma ideia da cosmologia, né? Ou cosmogonia, que é a gênese do universo, é presente em alguns sistemas religiosos ou filosóficos para explicar a criação e o desenvolvimento do universo ou dos universos e da vida, né? Então, emanar, do latim emanare, significa fluir de. E nesse contexto, é um modo pelo qual todas as coisas derivam de uma realidade inicial ou princípio, né? Ou até mesmo de um Deus perfeito, através de passos para degraus inferiores de existência, ou seja, por degradação ou involução, e a cada passo seres emanados são menos puros, menos perfeitos, menos divinos. E esses, porém,
depois dessa queda, eles passam, então, a retornar ao Criador, ao Emanador, após um longo caminho evolutivo. Essa que é, na verdade, a visão teosófica, é a visão também da Cabala, é a visão da Wicca, é a visão dos panteístas mais aprofundados, e outros, né? Então, o emanacionismo ele propõe um princípio transcendente, né, do qual tudo é derivado. E, teologicamente, né, ele se contrapõe ao criacionismo, né, porque o criacionismo coloca Deus fora do universo criando, né, ou creando, né? Então, se contrapõe ao criacionismo, no qual o universo é criado por um Deus consciente que é distinto e transcendente à criação. E também se opõe ao materialismo, né, que postula que não existe uma natureza subjetiva ou ontológica, né, ou, primordial, por trás dos fenômenos, sendo tudo, então, imanente. Vejam, o emanacionismo não começa com o que Blavatsky diz, ou outros teosofistas dizem, porque nós vamos encontrar isso lá com Plotino, né? E outros filósofos aí, como Robert Kleinman, né? No seu livro As Quatro Faces do Universo, uma visão integrada do cosmos, ele diz: todo ser emana necessariamente, transbordando como água de uma fonte inexaurível, de um princípio perfeito e transcendente, chamado, né? E isso conecta a gente com as filosofias muito antigas, né? Chamado de uno, do qual tudo o mais depende. E três princípios metafísicos ou hipóstases são postulados por esse emanacionismo desde a época, né, de Plotino, né? O uno, né? Ou seja, a origem transcendental de tudo, que é, obviamente, inalcançável, né? E não podemos chamá-lo nem de Deus, né? O intelecto ou nous, né? E também a alma em ordem decrescente, dos quais derivam a natureza e o universo. Então, vejam bem, aí nós já vamos percebendo a diferenciação que existe entre o emanacionismo e as outras teorias, né? Também Pitágoras, meus irmãos, que é muito caro aqui para a nossa sociedade teosófica, porque há uma conceituação que Pitágoras foi uma encarnação anterior do mestre Kuthumi, né? Então, na história da filosofia, atribui-se como primeiro mestre, primeiro representante dessa doutrina, né, emanacionista, Pitágoras, né, que é de 580 a.C., e com claras diferenças também. A escola de Pitágoras é seguida também por outros filósofos neoplatônicos, como Próclo, né, que tinha sua filosofia inspirada no Egito e nos livros herméticos, e finalmente em Plotino também. Plotino, que era outro grande neoplatônico, muito também pesquisado aqui na sociedade teosófica, mas também outras grandes escolas filosóficas religiosas relacionadas a essas correntes aí, como o gnosticismo, o hermetismo. Podemos ver também o emanacionismo na religião, no hinduísmo, no zoroastrismo, na cabala, a religião neopagã da Wicca, né? Ou geralmente também chamada, há muita confusão nessa área aí, mas também a religião pagã, mitológica, grega,
e também sofreu a influência do emanacionismo em alguns dos seus mitos, né? Também, né, vemos aqui nesse escritor José Vargas, né, ele cita Santo Agostinho, né? Santo Agostinho já teria reconhecido nas 13 hipóstases plotinianas as 3 pessoas da Santíssima Trindade, né? Porque a gente sabe que na teologia se fala que Deus é uno, mas ao mesmo tempo ele é trino, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Plotino identificava, através do emanacionismo e as suas propostas, que o Pai, que é o princípio de todas as coisas, a primeira hipóstase, o Filho, o intelecto que permanece com ele, e o Espírito Santo, a emanação saída dele, definida como razão que ordena o mundo. Agostinho utiliza e aproxima 2 conceitos de razão tomados de Plotino. A razão entendida como um movimento do espírito capaz de distinguir e unir as coisas que aprendemos, e como um movimento que ordena o universo, fazendo retornar a unidade. Eu estou mostrando isso tudo aqui para vocês, meus irmãos, para a gente não ficar imaginando que o que a teosofia diz está desconectada de outros pensadores, né? Que realmente não é o caso, né? Então, a vontade divina não pode ser reduzida a um desejo pessoal, né, de um Deus que quer criar, né? A grosso modo, pode-se ter um exemplo na respiração. A aspiração e a expiração do ar é naturalmente ou automaticamente vinculada aos seres viventes. Ocorre independentemente de um desejo momentâneo. Então, o termo emanação, né, ao invés de criação ou evolução, né, é de uso frequente na filosofia e, por isso, cremos ser oportuno aplicá-lo a esse processo criativo. E aí há esse processo, aliás, essa frase, né? Ex nihil, nihil fit, ou seja, do nada, nada sai, ou do nada, nada surge, porque realmente isso se contrapõe, obviamente, ao criacionismo, porque só uma entidade extracósmica, né, um criador fora do universo, poderia criar as coisas do nada, né? Enquanto que o emanacionismo diz que as coisas surgem umas das outras, né? Então, voltando ao Robert Kleiman, né? Subjacente à visão de mundo da cosmologia tradicional, está a ideia de que o universo é uma emanação de um princípio divino unitário. Embora essa ideia tenha sido misturada às doutrinas criacionistas, reveladas das principais religiões monoteístas, os teólogos ortodoxos geralmente a consideram com suspeita, né? Eles relegaram o emanacionismo às esferas sombrias do misticismo, panteísmo e ocultismo, né? Que é como mais ou menos eles encaixam a teosofia, né? Que sempre estiverem em desacordo com a ortodoxia ou visão correta, né, da teologia. A visão tradicional é resumida na doutrina da emanação formulada por Plotino, né? Plotino, na verdade, parece que ele teve realmente acesso a conhecimentos egípcios, né? Porque as Enéadas de Plotino, na verdade, são basicamente o que os egípcios faziam culto às 9 grandes deuses ou deusas que haviam no Egito, né? Então, há esse emanacionismo neoplatônico, né?
Então, praticamente tudo que a gente hoje em dia fala que é egípcio, né? Na verdade, meus irmãos, é neoplatônico, né? Quem falou de Hermes Trismegisto, Tábua de Esmeralda, e todas essas coisas, nunca se encontrou no Egito um texto chamado Tábua de Esmeralda, nunca se... as leis herméticas, né, nunca foram realmente encontradas num papiro egípcio. Agora, o que os neoplatônicos que eram iniciados dos egípcios escreveram, ali sim nós encontramos as ideias egípcias, e lá está, obviamente, o emanacionismo, né? Nós vamos ver, então, o emanacionismo também é uma tendência filosófica que afirma que o universo não foi criado por um Deus supremo, e sim por seus arautos, né? Que são, na verdade, é aquilo que nós podemos dizer que é a Igreja Universal, ou a hierarquia universal, começando com os Elohims, né? Porque se nós lêssemos a Bíblia como os hebreus leem, então está lá escrito, no começo, os Elohims, que são os arautos, né, como é dito aqui, que criaram o céu e a terra. Então, a, a, a geração das coisas não é, pois, uma obra que antes fora desejada, planejada e depois realizada por uma divindade absoluta. Ao contrário, o universo existe porque naturalmente emanou, né, ou proveio de um logos, de um verbo menor, né, ou de um arcanjo, de um anjo, ou dos próprios Elohims, ou como nós preferimos aqui na Sociedade Teosófica, dos logos planetários, ou do próprio logos solar, né? Então, a palavra do latim emanatio tem como característica básica ser diferente ou oposta ao conceito de criação. A emanação é um processo, né, e não um ato isolado. É como, levando a sério aquele princípio hermético do que é em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como está em cima, nós vemos que o ser humano cria da maneira emanacionista. Nós não criamos um outro ser humano do nada. Nós tiramos de nós os nossos gametas, as nossas células, misturamos umas com as outras, e daí surgem outros seres humanos. Então, no microcosmo, que é o ser humano, nós vemos o emanacionismo funcionando. Ninguém chega num belo dia e estala o dedo e surge um outro ser humano, ou surge um outro animal, ou surge um carro, tal, não. Tudo passa por um processo, né, onde são envolvidos um monte de pessoas, um monte de seres. Então, essa que é a grande característica do emanacionismo, né? Então, o emanacionismo é um conceito filosófico segundo o qual tudo no mundo, inclusive as almas humanas e a mente, surge, né, emana de um princípio, de uma realidade primária, o absoluto, de uma maneira intermediária ou não, né? Então, isso é muito diferente, meus irmãos, de simplesmente nós observarmos os corpos físicos, e muito diferente do que acreditar de que um Deus, um belo dia lá, criou o universo. Então, o emanacionismo, ele é, na verdade, hierárquico, né? Porque ele pressupõe que a partir do uno se manifesta, né? A Blavatsky diz isso usando os termos orientais. Ela fala de Brahman, né? Do ser absoluto,
passa a existir Brahma, ou seja, o ser criador masculino objetivo, que é aquilo que nós chamamos aqui na religião de Deus, ou de Logos planetário, o Logos planetário do nosso planeta, tal. Esse sim é um ser limitado, finito, e que realmente cria se utilizando de hierarquias criadoras, que é um outro assunto que nós já estudamos aqui, que no começo do nosso sistema solar existiam 12 hierarquias criadoras, né, das quais 5 já deixaram de trabalhar, já deixaram de existir, e as nossas chispas divinas participam de uma dessas 7 hierarquias criadoras que ainda existem. E as nossas chispas divinas ou mônadas não são lá daquelas mais sábias dentro desse processo, porque a característica das chispas divinas da humanidade é o arrancara, o eu separado, a separatividade, esse jeitão nosso humano de ser, que a gente faz de conta que os outros não existem, que a natureza não existe, e que eu faço o que eu quero no mundo, né? E outras literaturas aí que a gente vê, né? Eu não vou mencionar, mas que esse jeitão egoísta que o ser humano tem é devido à característica da nossa hierarquia criadora. Diferente, por exemplo, da hierarquia criadora dos anjos. Os anjos são outra hierarquia criadora. Apesar dos cientistas não acreditarem nos anjos, né, nunca terem visto anjos, mas os místicos, através de todos os tempos, têm visto, têm sentido os anjos, e eles são muito diferentes dos seres humanos. Enquanto o ser humano preza o seu livre-arbítrio, a sua suposta liberdade, os anjos têm mais interesse em sentir os planos superiores e trabalhar com eles, né? Então, prosseguindo aqui, né, vamos citar aqui um livro aí de um comentarista de Blavatsky, né? Falando da cosmologia emanacionista. É o Nicholas Goodrich Clark, nesse livro Helena Blavatsky, né, da coleção Mestres do Esoterismo Ocidental. Esse Nicholas, ele comenta o seguinte: Blavatsky mostrou como o esoterismo poderia assimilar a evolução. Ela aceitou a ideia da evolução, mas apenas em termos espirituais, dentro da perspectiva de uma cosmologia emanacionista, que formou e realizou todas as variadas formas materiais da criação, vendo a evolução espiritual como o propósito e a direção subjacentes a todas as mudanças no universo. Blavatsky efetivamente resumiu os aspectos material e físico da evolução em um grande e envolvente plano divino. Aí sim nós nos aproximamos da visão teosófica, né? Ou seja, os teosofistas veem que as coisas estão acontecendo nesse nosso universo, que para todo efeito, quando Blavatsky principalmente fala universo, ela não está falando da somatória das estrelas, das galáxias e tudo mais, ela está falando do sistema solar. Nós estamos numa célula do universo que está a anos-luz de distância de outras estrelas, então não adianta comentar do uno, do absoluto, a gente tem que comentar, tratar. Ela inclusive faz um aviso muito claro lá antes no proeme da doutrina secreta, que a doutrina secreta é sobre o sistema solar, né? Que não adianta a gente tentar comentar sobre outras esferas, porque realmente ela diz que nem os arcanjos não sabem nada
sobre o que acontece em outras estrelas e tudo mais, né? Mas continuando aqui, né? Então, nesse mesmo autor, na formulação da evolução de Blavatsky, é a mônada, né? A chispa divina, né? Que é a combinação dos sextos e sétimo princípios do homem, o Atma, Buddhi, é ela mesma uma gota do né? Porque na primeira proposição da doutrina secreta isso é dito, a nossa mônada é a X, uma gota da divindade infinita e universal, que migra através de incontáveis encarnações, quer seja no mineral, vegetal ou animal, em sua viagem individual por vastos períodos de tempo. Coletivamente, a passagem de todas essas mônadas individuais destina-se a erguer a consciência de tudo que existe em níveis espirituais sempre mais elevados. Esse autor é muito interessante porque ele realmente compreendeu a essência dos ensinamentos de Blavatsky, né? E voltando lá ao mestre Kuthumi das Cartas dos Mestres, ele diz: você compreenderá facilmente o que significa o primeiro e único elemento, ou princípio no universo, né? O uno, que é andrógeno. E ele descreve: isso é a serpente de 7 cabeças, a serpente de 7 cabeças Ananda, de Vishnu, o Nag, vejam bem, olha a serpente aí sendo explicada, né? O Nag que rodeia o Buda, o grande dragão da eternidade que morde com a sua cabeça, ativa a sua própria cauda passiva, e de cujas emanações nascem os mundos, seres e coisas. Você compreenderá a razão pelo qual o primeiro filósofo proclamou: tudo é maia, né? Tudo é ilusão, com exceção daquele princípio uno que só descansa durante os Mahapralayas, ou seja, os grandes intervalos, né, cósmicos, ou as noites de Brahma. Tudo isso aí, meus irmãos, realmente nos coloca a conceitos teosóficos extremamente profundos, e vocês podem ver que quando a manifestação do Uno consciente, quando ele se conscientiza, ele joga um raio de si mesmo, esse raio muitas vezes é descrito como uma serpente. Então, aquela serpente lá do paraíso que convenceu a Eva, né? Veja bem, isso simboliza o quê? Que a sabedoria universal, a sabedoria divina, convence a nossa alma a comer do fruto da árvore da sabedoria e passar, então, para um processo, aí sim, evolutivo, e passa realmente, inclusive, a cair na matéria. A queda de Adão e Eva, a expulsão de Adão e Eva do paraíso, foi uma necessidade, né? Porque eles já estavam na perfeição. O que eles vieram fazer no mundo? Né? Sofrer, né? Vieram aqui, ou como está lá as maldições que foram feitas para Eva, lá, vocês comerão o pão, o suor do seu corpo, as mulheres sofrerão as dores do parto e tudo mais. O que é aquilo? É um processo de peregrinação, é um processo de aprendizado, e a gente sabe que é justamente na adversidade que a pessoa cresce, não é no paraíso lá que a pessoa vai evoluir, né? Então, outra citação aqui de Blavatsky, né, aí na chave para a teosofia. Ninguém cria o universo,
A ciência chamaria esse processo de evolução. E os filósofos pré-socráticos e os orientalistas chamaram-no de emanação. Ou seja, é o processo pelo qual as coisas vêm a ser por meio de um processo, por meio de hierarquias, de seres que trabalham, cada um no seu nível, né? Isso traz, inclusive, a beleza da própria filosofia maçônica, em que os trabalhadores maçons compreendem que no mundo manifestado existe o grande arquiteto do universo e os pedreiros, né, eles recebem os projetos do arquiteto e fazem esses projetos serem corporificados, serem erguidos aqui na matéria. E tudo isso é o processo de emanação, é o emanacionismo, meus irmãos. Mais uma frase de Blavatsky aí agora na Doutrina Secreta. No todo está oculta a sua emanação coeterna e coeva, ou sua radiação inerente, a qual, transformando-se periodicamente em Brahma, se converte no universo manifestado. Ou seja, essa palavra Brahma aí, ou Brahma, em contraposição ao Brahman, né, ou até mais, até o Parabrahman, né, absoluto, né, o Brahma é o Deus objetivo, criador, é o demiurgo dos gnósticos, que os gnósticos tinham medo do demiurgo, achavam até que ele era mau, como eu já disse, né? E é esse demiurgo que faz com que as chispas divinas que vêm do universo, nós vamos ver isso agora a seguir, passem a integrar o processo da emanação. Porque nós aqui, meus irmãos, não estamos de paraquedas no mundo. Nós estamos fazendo parte de um processo. Nós não estamos excluídos, nós estamos incluídos, né? Então, a grande fonte, obviamente, desse conhecimento, desse emanacionismo teosófico, é a doutrina secreta. Eu recomendo que vocês leiam pelo menos o proêmio da doutrina secreta, que nós vamos passar aqui pelas 3 proposições, que dão, obviamente, a grande visão emanacionista que a teosofia traz, né? E ela, antes da gente falar das 3 proposições, ela nos fala da tríplice evolução, né? Ela diz lá, num determinado ponto da doutrina secreta, que na natureza há um tríplice esquema evolutivo para a formação de 3 bases periódicas, ou antes, 3 esquemas distintos de evolução que no nosso sistema estão entrelaçados e misturados de maneira inextricável em todos os pontos. Ou seja, Blavatsky revela que não está havendo uma única evolução. Existem 3 evoluções simultâneas acontecendo, inclusive, no próprio ser humano. A evolução monádica, que é a primeira, e como o próprio nome indica, está ligada ao desenvolvimento da mônada, a chispa divina, em fase de crescimento e atividade ainda mais elevados. Ou seja, aquela parte do uno universal que foi emanado em algum momento do universo, ela tem uma evolução totalmente própria. Diferente, por exemplo, da segunda, né? Nós podemos chamar essa primeira evolução que ocorre na eternidade, né? Enquanto que a segunda, a intelectual ou psíquica, nós podemos chamar de imortalidade, né? Porque ela está representada pelas inteligências mentais, deuses solares ou pais desprovidos do fogo criador, os doadores de inteligências e consciências ao homem.
Isso significa o quê, meus irmãos? Que no nosso corpo mental, o nosso corpo causal, ali são armazenadas as informações de todas as vidas pregressas, pretéritas. Então, ali também está se processando uma evolução imortal, porque o nosso nível psíquico, a nossa alma, ela não desaparece com o desaparecimento dos corpos, né? E isso, obviamente, que a ciência, os darwinistas, os geneticistas, não enxergam, porque não está ao alcance dos microscópios, de outros aparelhos, né? E a terceira evolução é a física, né? Constituído pelas sombras dos progenitores lunares, né? Isso aí é a terminologia que a Blavatsky usava, né? Em torno das quais a natureza concretizou o corpo físico ainda hoje existente. E ela arremata, é a união dessas três correntes que faz do homem o ser complexo que ele é na atualidade. Então, nós temos o corpo que é mortal, ele passa, nós temos toda a genética que o ser humano tem, é herança realmente de todos os animais que aconteceram aqui nesse planeta. Agora, há duas outras evoluções ocorrendo dentro de nosso ser. A evolução da alma, ou psíquica, né? Noética, podemos escolher o termo que a gente quiser, e há uma evolução puramente divina, ou puramente eterna também. É um progresso que a gente não consegue entender, porque está num nível realmente muito alto. Então, o grande processo é esse aí, meus irmãos. As chispas divinas foram emanadas, né? Elas não foram criadas da substância do uno manifestado, surgiram as chispas divinas, as mônadas, e elas vieram a se manifestar, inclusive a serem matizadas pelo nosso Logos solar, né? Aí sim, aquele grande espírito que está por trás do Sol físico, dos planetas, que são os logos planetários, essas chispas divinas puras que vieram do universo distante há muitos bilhões de anos atrás. Por isso que a gente tem que ter um respeito muito grande por todas as pessoas. Quando você está falando com o ser humano individualizado, né? E se der tempo a gente ainda vai mostrar isso aí, né? Cada entidade humana é o acúmulo de um processo cósmico, meus irmãos, muito, muito extenso, né? Que passou por milhões e milhões de anos, são bilhões, inclusive, de anos, e nós ainda estamos no meio desse processo, mas já caminhamos bastante. O fato de nós já termos essa autoconsciência já é prova disso. Então, só para citar aqui as proposições fundamentais da doutrina secreta, que são praticamente a base do emanacionismo. A primeira proposição é a existência de um princípio onipresente, eterno, ilimitado e imutável, sobre o qual toda especulação é impossível, porque ele transcende o poder da concepção humana e só poderia ser distorcido por qualquer expressão ou comparações humanas, né? Está além dos limites e do alcance do pensamento. E nas palavras dessa escritura indiana chamada Mandukya, esse uno eterno, ilimitado, onipresente, é impensável e indescritível. Então, esse princípio, obviamente, que não é Deus, não é o Criador, mas desse princípio é que começa a emanação. A segunda proposição
fundamental da doutrina secreta é a eternidade do universo em toto, né, como um todo, como um plano ilimitado, sendo periodicamente cenários de inúmeros universos que se manifestam e desaparecem incessantemente, chamados de estrelas em manifestação e centelhas da eternidade. A eternidade do peregrino é como um piscar do olho da autoexistência, né, como é citado lá no livro de Dizian. A aparição e a desaparição de mundos é como um fluxo e o refluxo regulares da maré. Então, do uno surge por emanação os mundos manifestados que são criados e destruídos, são manifestados e voltam para a sua origem regularmente, ritmicamente. E aí, obviamente, que tem um pouquinho de Hermes aí. E na terceira proposição fundamental é que surge a função da mônada, da chispa divina humana, que ela diz o seguinte: a identidade fundamental de todas as almas com a suprema alma universal, sendo esta última, né, a suprema alma universal, em si mesma um aspecto da raiz desconhecida. E esse princípio também diz que há uma peregrinação obrigatória de cada alma, uma centelha da alma superior universal, através do ciclo da encarnação ou da necessidade, de acordo com a lei cíclica e kármica, durante todo o período. E ela remata: a doutrina central da filosofia esotérica não admite privilégios ou dons especiais no homem, exceto aqueles que tenham sido conquistados por seu próprio ego através do esforço e mérito pessoal ao longo de toda uma longa série de metempsicoses e encarnações. E isso se opõe frontalmente a todo esse blá 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 teológico que diz que Deus deu uma coisa para um, Deus deu um dom para outro, isso é um dom de Deus, isso caiu aqui no meu colo, um nasce na Suíça, foi Deus que mandou nascer lá, os outros 100 milhões nascem lá na Turquia, onde teve o terremoto. A doutrina esotérica, meus irmãos, não diz isso. Ela diz que toda a facilidade e toda a dificuldade que o ser humano tem é devido exclusivamente aos méritos que nós oferimos através de uma longa série de encarnações, metempsicoses, ou o termo que vocês quiserem dar. O universo, nessa visão emanacionista, ele é uma meritocracia. Ou seja, o ser humano é o que ele merece. Não é Deus que está dando, distribuindo ou regateando aqui ou ali, ou como diria o Einstein, né? Deus não joga dados, Deus não é um croupier de um cassino cósmico lá, que você pode ficar, ó, eu boto um pouquinho de dinheiro aqui e Deus manda outra coisa para mim. Isso aí é uma fantasia do ser humano. A verdadeira evolução, meus irmãos, estão aí, né, colocados aí. Então, eu acho que a gente já falou bastante, né? A gente poderia, obviamente, continuar falando aqui, né? Mas se vocês procurarem outras palestras que já foram dadas, né, sobre esse assunto, né, vocês vão, obviamente, encontrar muita informação de que o ser humano, né, então aí estão os 3 níveis da evolução, como foi falado aí atrás,
né? A tríplice evolução. A evolução biológica que os darwinistas estão realmente com toda a razão em dizer que o ser humano também faz parte desse processo, né? Esse olho cheio de água que nós temos, né? Na verdade, é um resquício da época que os seres viviam nos mares, né? Tem gente que faz o olho lacrimejar o dia inteiro, como se estivesse praticamente se afogando. Agora, o ser humano não é só isso. O ser humano é o acúmulo de informações que existe na sua alma, dentro do seu ser imortal. Então, periodicamente, o ser humano retorna à existência para saber, para conhecer o que é ser humano. A nossa chispa divina, a mônada que está lá em cima, que a letra A ficou fora ali do lugar ali, a mônada, meus irmãos, ela já é divina. Ela não vai aprender nada de divino aqui com a gente. Agora, ela vai aprender como é ser o mestre da matéria, como é ser uma pessoa desperta aqui embaixo. É isso que ela procura quando ela também emanou. A mônada emanou de si os 7 princípios, né, que foram gerar os 7 corpos, né, sendo que o corpo físico não é princípio. O primeiro dos princípios, o mais baixo deles, é o nosso corpo, o duplo etérico. O corpo físico realmente pertence à evolução animal desse planeta. O nosso pulmão é uma planta, nós temos todo o sistema aí, os sistemas vitais que a gente tem no corpo, são a carga genética da evolução desse planeta. Agora, por dentro do ser humano, aí sim há toda uma evolução espiritual. Eu espero ter dado todas as referências possíveis e imagináveis para vocês, para que vocês pudessem realmente ter uma visão abrangente da diferença entre criacionismo, evolucionismo e principalmente emanacionismo e dessas proposições fundamentais da teosofia que vieram através de Blavatsky, vieram através dos mestres de sabedoria, que tem uma consistência filosófica muito grande, que obviamente não é possível observar isso com microscópio, com tudo mais, mas quem ganha a autoconsciência acaba percebendo, meus irmãos, que realmente esse processo está acontecendo e que nós não somos apenas seres exclusivamente psicobiológicos, mas sim que nós somos seres espirituais, e eu faço votos que todos aqui possam ganhar através da teosofia, através da sociedade teosófica, das nossas palestras, nossas conversas, sempre mais a dimensão cósmica espiritual do ser humano, que é a única capaz de nos unificar e realmente trazer o mundo para a realidade maior que está acontecendo ao nosso redor e que a gente possa sair dessas desigualdades tão terríveis que ainda continuam existindo no mundo. Então, meus irmãos, muito obrigado. Namastê. O Deus que habita em mim saúda, o Deus que está em vocês. Estou parando por aqui. Se a presidente quiser deixar alguém perguntar alguma coisa, estamos aí à disposição. Muito obrigado. Antes de mais nada, parabéns, irmão, excelente palestra. Nós temos muito que pensar, que pesquisar aí. E então eu peço para os irmãos que quiserem, né, conversar com o irmão Osmar, que abram seus microfones para perguntas, comentários.
agradecimentos. Eu quero Alô? agradecer. Muito. Muito obrigado. Osmar, está ouvindo? Muito Sim, tô obrigada ouvindo. mesmo. Pode falar. Eu agradeço, Osmar, muito obrigado pela aula. Isso é uma aula, não apenas uma palestra, não. Muito me inspirou, muitíssimo obrigado e agradeço a todos os irmãos e irmãs da loja Rajyoga por essa oportunidade única. Meu muito obrigado. Obrigado, irmão Ricardo, pela sua presença. Essas palestras são sempre no intuito de distribuir conhecimento, de deixar claro que na literatura teosófica há subsídios realmente para a gente pensar mais profundamente e nos tornar realmente pessoas mais conscientes de todo um processo, né? Muito obrigado. Obrigado. Irmã, você ia falar alguma coisa? Alguém mais gostaria de comentar? Não? Eu quero ver uma pergunta do Cirnei aí. O Cirnei, que é o culpado da palestra, ele deve ter uma pergunta bomba aí para fazer aí. Vamos ver se ele consegue. Não, pergunta bomba não tenho, não. Eu não chego nem aos seus pés, reverendo. Não De vem conhecimento, jogar, estou não aprendendo. vem jogar confete, não. Aqui não é maçonaria, não. Para de jogar. Mas eu agradeço Tem que pela tacar palestra. pedra, você tem que tacar pedra. Assim. Não, mas aquele autor lá tem que. Não. Fala aí, Então, Cirnei. mas eu agradeço, né, pela palestra e também, né, o senhor falou, né, que lá o Gênesis é a alegoria, né, e assim, pelo que eu entendo, né, acaba sendo uma visão mitológica, né, de como nós fomos emanados ou criados, né, por Deus, né, e traz o nosso lado mais instintivo. Por quê? É algo que já vem digamos, há milhões, né, de anos, né? Se nós temos aí 777 reencarnações para poder evoluir, alguns talvez mais, né? E talvez eu tenha muito mais aí do que isso, pela ignorância que eu tenho ainda. Mas isso nos traz pelo menos esse resquício instintivo do que nós somos, né? E isso é muito interessante para que nós possamos continuar evoluindo e buscando esse algo mais profundo em nós. Porque se por um lado nós temos esse lado, que é o lado físico que nos prende mesmo à matéria, para a evolução, né, e como o senhor muito bem disse, nós evoluímos diante das dificuldades e não diante das facilidades. As facilidades nos fazem fracos, né? E as dificuldades nos fazem fortes. Então, esse lado mais instintivo, alegórico ou mitológico, nos empurra para esse aprendizado. Então, agradeço aí pela palestra, muito obrigado. E realmente foi há uns 2 ou 3 meses aí, né, que eu fiz essa pergunta e agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço, irmão Cirnei, concordo com você. Realmente a humanidade passou uma época que esse pensamento mitológico, ele era predominante, né? Até pela dificuldade, né? Pela época que a educação não era universal, né? Diferente do que é hoje. Então, hoje a gente pode trazer realmente conhecimentos mais claros, né? Mas também não descarto, né? Quem quiser fazer uma pesquisa nos mitos da criação, vão encontrar coisas interessantes, né? Então, mas é óbvio que é preciso se preparar, né? É preciso se preparar, por exemplo, é como a doutrina secreta. Você lê ali o proêmio, tem as ideias principais, mas depois ela vai navegar naquilo com uma cultura mitológica, uma cultura orientalista tão grande que muitas pessoas, assim, eu mesmo, nos primeiros anos, eu li uma página da doutrina secreta e falei, mas o que foi que eu li aqui?
porque eu não tinha aquela cultura, né? Ela transita em conhecimentos do Tibete, da Índia, do Egito, de Roma, da ciência e tudo mais, com uma rapidez tão grande que assusta realmente a gente quando a gente lê essas obras, né? Mas realmente tem muita sabedoria. Agora, o que não dá é o literalismo, né? O literalismo, levar aqueles escritos ao pé da letra, trazem problemas sérios, principalmente com a figura feminina, né, que era para ser tratado como o maior dos símbolos. A Bíblia, se ela for levada ao pé da letra, leva até a uma exclusão, leva a uma violência contra o ser feminino ou contra as pessoas com outras orientações sexuais, fruto do que? De uma visão puramente social ou de época, né? Mas eu quero responder aqui uma pergunta aqui da Carol aqui, que ela estava levantando a mão aqui, mas acho que ela resumiu no chat aqui. Você poderia falar um pouco da relação que os pitres têm com a formação do nosso corpo físico? Nesse texto aí que eu mostrei, Blavatsky fala exatamente disso, né? Porque a conceituação teosófica é de que a vida não começou no nosso planeta, né? A vida, ela existe, existe um momento glorioso da doutrina secreta que eu acho que é realmente fantástico, quando ela diz que todos os pontos matemáticos do universo são inteligentes, são conscientes. Então, quando a gente vê um corpo humano, essa junção de bilhões e bilhões de células trabalhando perfeitamente para manifestar na terceira dimensão a nossa alma, é realmente incrível, né? Então, nós recebemos, né? Obviamente que os cientistas já devem ter percebido isso, que esse código genético que a gente teve, ele não pode ter surgido aqui no planeta pelos os átomos se trombando uns com os outros, né? Isso é realmente, ou até daquela, como diria lá o livro do Carl Sagan, né? O Cosmos, né? Pela sopa de elementos orgânicos primordiais bombardeados por raios e outros que ali se formou assim, né? Realmente como se fosse um passe de mágica, surgiu uma molécula biológica ali. Isso aí realmente quem defende isso não reconhece uma coisa muito clara, né? Que é que por trás de toda coisa objetiva, por trás disso há algo inteligente. Sempre há um projeto, sempre há uma inteligência por trás. E por trás dessa nossa existência aqui no planeta Terra, existiu um planeta inteiro, né, que é chamado a cadeia lunar, que nos precedeu, no qual as nossas chispas divinas estiveram no reino animal dessa cadeia de mundos anterior, né? Ou seja, a nossa evolução não começou aqui agora. Inclusive esse nosso atavismo que a gente tem, essas barbaridades que a gente continua fazendo, a violência e tudo mais, é um atavismo dessa época que nós éramos, né, os animais da cadeia lunar. E segundo as descrições aí de Blavatsky, de Leadbeater, as pessoas que investigaram os registros acásticos, nós fomos muito maltratados na cadeia lunar quando nós fomos animais lá, né? E aqueles seres humanos lá da cadeia lunar eram tão complicados que quando aquela cadeia lunar terminou
e a vida estava passando para a Terra, muitos deles se recusaram a fazer o trabalho de criar aqui o corpo humano para a nossa vida, né? Então, esses pitres lunares, como a Blavatsky chama, e outros que tais, os que vieram aqui, inclusive, se negaram a fazer um corpo denso, físico. Então, realmente, o nosso corpo físico atual é toda uma adaptação daquelas coisas gigantescas que existiam na cadeia lunar, e obviamente que a primeira coisa que veio da cadeia lunar para cá foram os animais gigantescos, os dinossauros, né? Que não tem explicação nenhuma como é que daqueles seres unicelulares, daqui a pouco aparecem seres gigantescos com dezenas de toneladas, que eram os dinossauros. Os dinossauros foram importados da cadeia lunar. E só quando, né, não sei por que cargas d'água bateram em uns asteroides na Terra, é que, terminando a era dos dinossauros, é que houve condições de aparecer o ser humano aqui na Terra. Então, pouquíssimos daqueles pitres lunares trabalharam para a nossa geração. Então, a humanidade atual, os seres, as chispas divinas que estão nessa nossa condição atual, nós realmente sofremos muito. E essa história atabalhoada, atrapalhada da humanidade, que parece estar abandonada no universo, que nem os extraterrestres não pousam aí direito aí para dar né, dar um norte aí para a gente. Eles não vão fazer isso, porque eles já perceberam que nós somos uma civilização muito, muito primitiva, né? E que realmente a gente não está integrado ainda, o nosso ser físico, o nosso ser espiritual, psíquico, nós não temos ainda essa integração. E, ao mesmo tempo, nós já temos uma mente, que é um outro presente que nós ganhamos de seres de uma cadeia planetária mais avançada, né, a cadeia venusiana, que praticamente introduziram a civilização, né, que foram os primeiros deuses, os reis divinos, né, os verdadeiros primitivos, né? Então, realmente, a importância dos pitres lunares para o nosso corpo, primeiro, foi a dificuldade, que eles não quiseram. Segundo, foi que aqueles que trabalharam não fizeram exatamente o trabalho correto, porque não desenvolveram a matéria. Então, o ser humano, quando começou aqui nesse planeta, também era gigante. Depois é que ele foi reduzindo o tamanho, né, até chegarmos nessa situação que a gente está, e a evolução vai continuar nesse planeta até que haja essa integração espiritual, né? Esse planeta vai deixar de ter vida nos próximos bilhões de anos, mas a gente vai retornar, porque nós estamos circulando aí por outras esferas dentro do nosso sistema solar. Não acreditem que a Terra é a única esfera que contém vida no sistema solar. Não. Todas as esferas do sistema solar contêm vida, só que a maioria delas é mais atrasada do que a nossa. Só tem uma que é mais avançada, que, aliás, já ajudou a gente, né? Não sei se eu respondi a Carol aí. Se ela quiser complementar. Carol? Nossa, ótimo. Tá. Gostaria de comentar alguma coisa, Carol? Ela está agradecendo no chat aqui. Muito boa noite. Agradecer a palestra excelente. Eu estou lendo, né? Eu tenho pouco tempo de teosofia e eu estou lendo a Doutrina Secreta, então essa palestra me ajudou muito, assim, dar uma visão bem esclarecedora, didática. E, por favor, volte a dar mais palestras, eu gostei bastante, viu? Parabéns, muito obrigada.
Muito obrigado. É isso aí, Bom, meus irmãos, e espero ter muito obrigado contribuído aí com a sempre. pesquisa de todos. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, irmã, aí, pela presença. No chat, Carlos abriu o microfone para falar? No chat, então, tem parabéns da Carol, excelente palestra, profunda. Muito obrigada. Não pediu para dar mais palestra, que ela te falou. Excelente palestra, didática, inspiradora. Obrigado, irmão Osmar e demais irmãos. Agradeço, Ricardo Máfia. Maravilhosa palestra, gratidão, Lindy. Carol, de novo, aparecendo aqui. Meus parabéns. Heitor, vou ler aqui. Ó. Salvador, parabéns, Osmar. Excelente explanação, foi muito sintética na apresentação da centelha divina, mônada, da individualidade, corpo casual, da personalidade, com os 3 corpos físico, astral, mental e concreto. Mais uma vez, parabéns. Heitor Cruz. Meus parabéns, meu querido irmão Osmar, excelente palestra e a oportunidade de poder aprender um pouco mais. Carol, agradecendo mais uma vez. E aqui é só que eu consigo ler. Eu também coloquei no chat, parabéns, irmão Osmar, pela palestra. Excelente explanação. Obrigado, irmãos, aí, pela paciência de vocês aí. Mas não deixem de ler, porque a teosofia, o grosso dela está nos livros, né? Semana que vem, nós teremos a palestra. O irmão Carlos Conte, que falará sobre arte e teosofia. De acordo com os escritos do Luiz Câmara, que é um poeta negro. Estaremos presentes na Instituição Teosófica Pitágoras. Contamos com a presença de todos. Tá certo. Então, a próxima quarta-feira será presencial, né? Estão todos convidados que puderem ir. Então, vamos encerrar. Nenhum irmão mais gostaria de comentar? Então, vamos agradecer mais uma vez ao irmão Osmar e a todos os irmãos presentes. Vamos encerrar com o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibra em cada ato. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, todos tenham paz, todos sejam muito felizes. Muito felizes. Om Om Shanti, 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 Shanti. Shanti. Namastê, irmãos. Namastê.